Leitores, internautas do Correio do Lago, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o PROCON, sobre direitos, deveres dos consumidores, dos empresários também, e sobre algumas dicas aí de como se dá melhor ou não se dá mal em determinadas compras que a gente faz, né? Seja compra de produtos pequenos em lojas, seja compra de um veículo zero, por exemplo, numa concessionária grande, ou até nos brechós que nós temos na internet aí, que tem dado bastante problema aí ultimamente. A gente está hoje aqui com a doutora Yasmin Neia Camargo. A doutora Yasmin, ela sempre foi moradora aqui de Santa Helena, né? Bastante gente conhece já ela. Ela atende no escritório de advocacia que mantém com o irmão aqui na cidade. E no período da manhã, das 7h30 às 11h30, ela passou a atender no PROCON aqui da cidade. Ela era assessora jurídica já no mandato do Zado e do Dinho, né? E agora ela foi chamada para assumir o PROCON, para cuidar do PROCON, agora pelo Dinho. Doutora Yasmin, conta um pouquinho para a gente de como é que funciona o PROCON. Bom, o PROCON, ele atua na garantia dos direitos do consumidor, né? Nós também realizamos orientação e, quando necessário, nós adotamos medidas para solucionar os conflitos que existem dessas demandas do consumidor e das empresas, ou de lojas, enfim. É importante lembrar, Edu, que o PROCON ele não é um órgão que ele vai sempre buscar que o consumidor esteja correto, né? Ou às vezes perseguir até o empresário ou o comércio, nada disso. A maior parte da atuação do PROCON, ele é na intermediação, através da mediação da solução do conflito. Então, a gente vai ali mediar aquele conflito que existe, né? Para que a gente chegue num denominador comum que seja bom para ambas as partes. Também a gente frisa que o PROCON ele não atua de forma jurídica, ou seja, a nossa atuação é administrativa. Nós não judicializamos ações, então, eminentemente, o trabalho ele é extrajudicial, né, e administrativo. E é por isso que o PROCON ele tem esse caráter de realizar uma maior mediação entre o consumidor e o fornecedor ou o vendedor daquele produto ou daquele serviço. Muitas vezes, né, doutora, a situação chega num ponto que a solução está fácil, mas os ânimos já se acirraram, né? Isso. Então, quem está envolvido ali naquela situação, de repente é alguém que comprou um veículo, por exemplo, né, em uma revendedora ou algo assim, ele já está tão bravo, tão nervoso com aquele prejuízo que ele acha que está tendo, e nem sempre é assim também, às vezes o dono da revendedora está certo, né? Sim. Mas o cliente já não enxerga mais, e o dono da revendedora também está bravo, né? Também já está nervoso com aquilo, e o PROCON entra com essa situação de mediar, de mostrar, olha, né, João, Maria, né, a situação é mais ou menos essa aqui você está certo, aqui você não está, e geralmente acaba se resolvendo, né, doutora? Sim, geralmente sim. Por exemplo, o PROCON ele pode inclusive agendar e designar audiências de conciliação. Então, é uma forma muito rápida de resolver o problema. Imagina a gente ter que judicializar uma ação, discutir dentro de um processo. A gente sabe que um processo, além dele ser moroso, ele é também custoso na maioria das vezes. Então, essa solução que o PROCON ele consegue trazer, às vezes é muito eficaz, muito mais eficaz, né, para ambas as partes. Então, como a gente diz, sai todo mundo feliz dali daquela situação. Tudo muito mais rápido e mais barato, né? Sim. E doutora, no que exatamente onde o PROCON pode atuar? Por exemplo, o cliente ele comprou numa loja física, né, por exemplo, né, o PROCON consegue atuar lá se houver algum desacerto, enfim, né? E quando o cliente ele compra de outro cliente, são pessoas físicas, existe o que o PROCON fazer numa situação dessa ou não? Então, na verdade é assim. Quando o PROCON ele atua? Apenas quando há, né, um direito ferido do consumidor. E quem é o consumidor? Ele é uma pessoa física ou jurídica que adquire para si, né, bens, produtos ou serviços. Então, dentro de uma relação, precisa ter um fornecedor.
E quem é o fornecedor? É aquele que fabrica, né? É aquele que vende, o comerciante, como a gente comumente conhece. Então, em regra, não há relação de consumo entre particulares. E sim precisa do consumidor e do fornecedor para existir uma relação de consumo. Então, eu e Yasmin, comprei uma geladeira, né? No comércio local. Isso é uma relação de consumo. A Yasmin vendendo para o Edu, isso não é uma relação de consumo, isso é uma relação não particular. Cabe o PROCON nesse caso, então, para resolver uma pendenga entre os dois. Isso, não cabe o PROCON para a gente resolver uma pendenga entre os dois. Certo. Para que as pessoas saibam, doutora, quando procurar, também é importante, né? Mais ou menos, então, você tem que ter um CPF e um CNPJ. Mais ou menos isso, né? Certo. E quando é uma MEI, por exemplo, é uma MEI, né? E ela fornece um produto ou um serviço. Cabe o PROCON também. Cabe o PROCON também. Existe o CNPJ, existe essa relação de consumo, né? Isso. Certo. Quando é uma empresa pequenininha, de repente ela vende o produto, mas ela não consegue entregar. Cabe o PROCON também? É um artesanato. Cabe o PROCON também. Cabe Se ela for um fornecedor de produtos e serviços, mesmo que não tenha o CNPJ, né? Seja uma MEI ou a pessoa venda até mesmo através do seu próprio CPF, mas ele fornece produtos e serviços, ele também vai caber o PROCON. Cabe o PROCON. Então, se é um morador que vende uma geladeira para outro, beleza, não tem PROCON porque não tem essa relação. Mas se ele está estabelecido, mesmo que de forma um pouco irregular, já cabe o PROCON, se for o caso, né? Isso, Certo. Claro, né, a intenção, doutora, não é encher de gente lá procurando o PROCON, né, gente? Vamos ver de quem a gente compra aí e tal, para não ter problema de não ser entregue. Mas são dúvidas que as pessoas têm, né? Por isso que eu quis perguntar. E, doutora, que dicas a doutora dá? Nós estamos na Semana do Consumidor, né? Importante frisar isso também. Que dicas a doutora tem para que as pessoas se deem bem com essas compras? Olha, a primeira dica que a gente costuma comprar a todo momento são os produtos de consumo imediato, né? Então, dentro de um supermercado, analisar a validade daquele produto. Também é muito importante que todas as compras que a gente faz no comércio local, nós solicitemos a nota fiscal ou o cupom fiscal, porque é esse cupom e essa nota fiscal que vai demonstrar que você de fato adquiriu aquele produto naquele estabelecimento, e se ele vir a dar algum problema, apresentar algum problema de acondicionamento, né, de validade, você consiga trocar esse produto. Também uma coisa muito interessante hoje são as compras pela internet. A gente compra praticamente tudo pela internet. Nós temos fácil acesso, né? Tomar cuidado com as ofertas, analisar também a descrição do produto, né? Para você ver se você está comprando o produto correto. Como eu falei, guardar sempre a nota fiscal daquele produto, porque se ele vir apresentar um defeito, é com ela que você vai poder exigir os seus direitos, né? Também tomar cuidado com essa questão de brechós, a compra através de particulares é extremamente grave. A gente sabe que hoje a gente está sujeito a todo tipo de golpe, né? Inclusive, entrando um pouco nessa seara dos golpes, o PROCON Nacional lançou uma campanha que é a Desliga o Telefone. Então, esses números que nós não conhecemos, quando nos ligam e ficam mudos, e a gente fica ali no alô, alô, falando, né? Eles podem clonar a nossa voz e aplicar todo tipo de golpe que a gente já tem conhecimento, o golpe do sequestro, enfim. Então, a gente sempre tomar cuidado de quem nós vamos comprar, né? Ter a certeza que é um fornecedor confiável, inclusive uma pessoa, né, confiável quando a gente compra de um particular aí, e tomar cuidado com os golpes que existem hoje. A discrepância de valores, então às vezes um carro vale 50 mil a tabela FIP e tem um terceiro lá, o Joãozinho, vendendo por 30 mil. São 20 mil reais de diferença, né? Então a gente tem realmente que desconfiar. Tudo que é muito fácil, a gente tem que desconfiar. E essa história de, eu estou vendendo pela metade do preço o meu carro porque eu preciso muito comprar, eu tenho investimento, não sei o que. Se a pessoa está com preço lá com 20% mais baixo, ela vai numa garagem e vende. Então, não existe isso aí. Tem que desconfiar mesmo, porque é golpe e você vai se dar mal, né? É bom prestar atenção no que a doutora Yasmin está falando aí. Outra coisa interessante, com essas compras na internet, né? Tem muita a compra via Mercado Livre, por exemplo. Estou eu falando em vez de perguntar para a doutora, né? Mas vamos entrar aqui e a gente já volta para o PROCON. Muitas vezes
nós temos lá uma proposta interessante via Mercado Livre, que é garantido. Mas tem lá aquela opção lá da entrega, né? Entrega a combinar com o vendedor. Aí você compra um negócio lá por um preço baixo, mas a entrega é a combinar com o vendedor. A entrega vai custar R$ 500. Você tem que mandar esses R$ 500 para o vendedor. Beleza, você manda os R$ 500, certo? E depois ele não vai te entregar, você aciona o Mercado Livre que vai te devolver o dinheiro do bem e não do frete. Certo? É outro golpe. Não sei se a doutora viu já esse aí. Sim, assim, já, tá já bem ouvi falar. comum também, não só no Mercado Livre, né? Tem outros tipos de compra. E é uma compra garantida que não tem o frete garantido. Eu, quando vou comprar, já evito essa história de combinar frete com o vendedor. Doutora, e pela internet, se houver algum problema, tem o que o PROCON da cidade fazer também? Olha, sim, nós podemos, né, atuar também quando o consumidor acaba realizando uma compra pela internet, mas como eu disse, a nossa atuação ela é extrajudicial. Então, o que a gente pode fazer? Realizar uma notificação, eventualmente, né, marcar uma audiência ali para que a gente tenta solucionar o problema, mas o meio mais fácil de solução aí é o PROCON nacional. Então, as reclamações podem ser feitas pelo site do PROCON e é muito mais ágil, né? Eles têm uma maior amplitude e um maior alcance na solução quando a gente fala de uma empresa aí de entrega nacional, né, ou de atuação, né? Isso, de atuação nacional, é muito mais fácil pelo PROCON nacional. Então, o site do PROCON também você pode realizar as reclamações que você entender pertinente e o PROCON vai ali intermediar esse conflito que venha a surgir. E doutora, se chegar no ponto de não resolver, né, a empresa lá não tem jeito, não tem negócio, o PROCON instrui também esse cliente, esse consumidor, ao que ele deve fazer, procurar o fórum, uma pequenas causas ou contratar um advogado? Sim, nós hoje o município de Santa Helena, então, com o PROCON, ele conta com atendimento jurídico das 7h30 até as 11h30, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira. E nessa consulta, nessa orientação jurídica, desculpa, nós damos o melhor direcionamento para aquele cliente. É claro que o PROCON só vai intervir quando houver o desrespeito a algum direito do consumidor, mas a via judicial é sempre uma alternativa. Então, às vezes a pessoa não quer procurar o PROCON e ela quer logo, né, judicializar a ação. Então, como eu disse, como a nossa atuação ela é administrativa, às vezes a solução não será encontrada. E nós teremos que, então, partir para a judicialização de uma ação. Mas aí fica a critério, né, do consumidor procurar o seu advogado de confiança, e isso nós não fazemos indicação, né? A gente só diz qual seria o melhor caminho. O melhor método, né? Isso, o melhor método. Ou o caminho mais rápido para resolver aquela situação. Teve algum momento que nós pegamos alguns dados do PROCON, eu não lembro mais em que momento, doutora, mas a maior parte das reclamações que chegaram lá foram resolvidas, né? Sim. Se não todas, ou quase todas. Então, assim, é um órgão realmente que funciona. Sim. Não sei se as pessoas estão procurando muito ou não, né? Mas... Não, a gente tem bastante procura. Demanda. Mas, às vezes, ali, o consumidor, ele chega, né, lá para o atendimento jurídico, ele pergunta, tá, mas você já falou com a empresa para resolver esse problema? Não, não falei. Então, assim, a primeira saída sempre eu trato primeiro com a empresa, né? Eu busco primeiro esse fornecedor, ou esse vendedor, ou esse comerciante e tento solucionar. Havendo a negativa ou a não solução, aí é que a gente tem um direito descumprido, né? Porque o fornecedor e o vendedor do produto, ele tem que resolver o problema em 30 dias. O problema que se apresentar, né? Se for da responsabilidade dele. Então, assim, não resolvendo, aí é que o PROCON ele pode entrar em ação, né, para tentar mediar ali aquele conflito, resolver aquela demanda que surgiu, e caso a gente não consiga dentro da esfera administrativa, então o consumidor sempre vai ter a opção de judicialização de uma demanda. É muito importante isso que a doutora Yasmin falou, né? O fornecedor, ele também não tem bola de cristal para saber que a tua geladeira não funcionou, né? O que a tua máquina de lavar não tá legal, tal. A primeira coisa é procurar a loja, procurar a garantia da marca, enfim, né? Para depois procurar o PROCON, com certeza.
Até porque se não tiver esse primeiro contato, o PROCON nem age, né? Não tem muito o que Exato, fazer. a gente não tem, como eu comentei, a gente precisa que seja violado um direito para então o PROCON atuar. Então, não é qualquer coisa que eu vou levar lá no PROCON e vou resolver, né? Justamente a gente precisa que o consumidor ele tenha esse primeiro contato ali com a empresa, né? Acione as garantias, perdão, as garantias, para que ele tente primeiro resolver junto à empresa e depois, se for o caso, ele venha, né, e traga essa demanda ali para o PROCON. PROCON é o segundo passo e a judicialização o último, né? Isso. Mas primeiro tentar resolver por bem. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Correio do Lago. Obrigada, certo? Com certeza os nossos leitores vão aproveitar essas informações e sempre que precisar passar alguma informação aí para os moradores de Santa Helena, aí para os futuros clientes do PROCON, né? Pode nos procurar, tá ok? Tá bom. Obrigada eu e agradeço aos ouvintes.